Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Quero dizer que eu estou torcendo para que a gente logo retorne às aulas presenciais, para que a gente possa conversar e se ver novamente. Mas enquanto isso, se cuidem, ok? Pessoal, então, dando continuidade à explicação da sala de aula, hoje nós vamos tratar de uma temática muito importante, que é a petição inicial. A petição inicial da esfera trabalhista, ela chama reclamação trabalhista. Ou seja, a petição inicial, que é a peça inaugural do processo, no nosso caso, essa ação, essa petição inicial, ela recebe o nome de reclamação trabalhista. Aqui está a previsão dela, no 840 da maravilhosa CLT, no caput, tá? Ela pode ser tanto escrita como verbal. Via de regra, ela é escrita. A exceção é que ela vai ser verbal, ok? Ela é uma peça que tem que obedecer às formalidades, tá? Que são os requisitos que a lei impõe no momento que o autor vai propor a ação. Então, nós vamos ver os requisitos da petição inicial um pouco daqui a pouquinho. E vale a pena ressaltar que, mesmo ela sendo verbal, ela vai ser reduzida a termo, ou seja, ela vai ser por escrito, tá? Você começa ela verbalmente, mas a Secretaria da Justiça do Trabalho vai reduzir ela a termo, ok? Com a petição inicial, ela traz com seus fundamentos dos fatos e do direito a pretensão do autor, certo? E os seus respectivos pedidos. Quando a gente define a causa de pedir e os pedidos, a gente está definindo os limites objetivos da ação. Então, o que é a causa de pedir, professora? Eu tinha direitos e esses direitos foram negados. Isso gera o direito de eu pedir. Então, por exemplo, eu tinha direito a receber 13º. Eu não recebi, professora. Então, essa é a causa de pedir. Eu tenho um direito assegurado, mas ele foi negado, certo? Quando nego o direito, gera o pedido. Quando eu defino a causa de pedir os pedidos, eu estou definindo os limites objetivos da lide, ok? Então, petição inicial, reclamação trabalhista. A previsão 840 caput, escrita e verbal, ela tem que obedecer os requisitos da lei. Ok? E ela define, quando ela define a causa de pedir e os pedidos, ela coloca de maneira bem clara os limites objetivos da lide. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo. Pessoal, então, dando continuidade, ao ingressar com uma reclamação trabalhista, a gente quebra a inércia do Poder Judiciário. Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. O direito do trabalho, ele é de caráter subjetivo, certo? Subjetivo. O que isso quer dizer, professora? Depende da minha vontade. Como o direito trabalhista é um direito subjetivo, que depende da minha vontade, o Poder Judiciário ele fica inerte, ou seja, ele fica parado. Ele só vai agir, só vai atuar se eu ingressar com a reclamação trabalhista, ok? Isso é em 90% do direito do trabalho. 90% do direito do trabalho eu tenho que ir atrás dos meus direitos, porque o Estado não vai vir até a minha casa e falar, Janaína, vamos propor uma ação contra a empresa cor-de-rosa, certo? Isso depende da minha vontade. Então, quando eu entro com uma ação trabalhista, quando existe uma petição inicial, esse ato processual rompe a inércia da jurisdição. Ou seja, com a petição inicial, o Poder Judiciário vai ter que me dar uma resposta. Nem sempre essa resposta é a que eu desejo. Mas com o ingresso da petição inicial, essa inércia, essa paralisação, ela acaba, ela é rompida, ok? De novo, o nome da ação é reclamação trabalhista, vou até trocar de cor, é reclamação trabalhista.
Quem ingressa com a ação é o reclamante e quem sofre a ação é o reclamado ou reclamada. Ok, pessoal? Então, com o ingresso da ação, acaba a inércia do poder judiciário. A ação chama reclamação, quem ingressa com a ação é o reclamante, quem sofre a ação é o reclamado. Vamos para o próximo. Essa ação, professora, tem que ter elementos. Correto. Qual que é o primeiro elemento? As partes. Então, quem são as partes, professora? O reclamante e o reclamado. Só que essa relação ela é triangular. Então, além do reclamante e do reclamado, aqui do reclamado nós temos o juiz. Então, quais são as partes? Reclamante e reclamado e o juiz, porque o juiz vai ler as petições e tomar as decisões. Além das partes, a gente tem que ter a causa de pedir. O que é a causa de pedir? Eu tenho um direito material, por exemplo, 13º, férias, FGTS. Esse direito, que é assegurado por autor da ação, por reclamante, por lei, nossa, ficou horrível essa lei, ele foi negado. Ele foi tolhido de receber os seus direitos. Isso gera a causa de pedir. Isso é a consequência do que foi negado ou resistido por reclamante. Então, o Poder Judiciário ele é provocado para reconhecer o que a parte pretende ver assegurado. Ou seja, a causa de pedir, razão de pedir, motivo de pedir é: eu tinha um direito e ele foi negado. Então, eu tenho um motivo ou uma causa para pedir para o Poder Judiciário se pronunciar, certo? O pedido nada mais é que um objeto da ação. O pedido, qual que é o pedido que a gente faz? A gente quer um pronunciamento. De quem? Do Poder Judiciário. Esse pronunciamento pode ser tanto favorável ou não. A Justiça do Trabalho, no nosso caso, vai atribuir um bem ao que está postulando em relação ao seu pedido. Ou seja, se eu pedir 13º, a Justiça vai me dar ou não, bem lembrado, tá? Os valores dos quais eu tenho direito. Então, elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido. Partes: reclamante, reclamado e juiz. Causa de pedir: eu tinha um direito, ele foi negado, e isso me gerou a causa de pedir. Pedido: é o pedido de pronunciamento do Poder Judiciário para eu receber os meus direitos que foram negados. Tudo certo? Vamos para o próximo. Pessoal, então vamos lá. Condições da ação, ok? Então, o que são condições da ação? A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade de causa, certo? Então, primeira coisa, possibilidade jurídica do pedido. Todos os pedidos que são feitos na petição inicial, eles têm que ter a possibilidade jurídica. Então, professora, onde que eu vou ver? Você vai ter que, cada direito seu, cada pedido seu, vai ter que ter um embasamento jurídico. Esse embasamento jurídico você pode achar nas fontes. As fontes podem ser o quê, professora? A lei, a CLT, a convenção coletiva. Não importa a fonte ou as fontes, importa que tenha a possibilidade jurídica do pedido, certo? As pessoas acham que a possibilidade jurídica do pedido é só se for fundamentado na lei. Não, às vezes o 14º está previsto na convenção coletiva. Às vezes uma cesta básica mais completa está previsto no contrato de trabalho, por exemplo. Certo? Então, o pedido, aqui ó, pessoal, o pedido tem que ter embasamento jurídico. Interesse de agir. Qual é o interesse de você recorrer ao Poder Judiciário? Certo? Você ter uma obtenção, um pronunciamento, né? O reconhecimento ou um pronunciamento
seu direito que foi ameaçado ou violado. Então, eu só tenho interesse de agir se um direito meu, vou trocar de cor, se um direito meu foi ameaçado ou violado, ok? Para poder agir, tem que ter a necessidade, ok? Legitimidade de causa. Então, o que é legitimidade de causa? Tem que ter a identidade, a ligação entre quem faz o pedido com que a pessoa e a pessoa com que a lei assegura o direito material. Então, se eu sou empregado, eu que tenho que ingressar com a ação, e não, por exemplo, a minha irmã, certo? Então, tem que ter uma ligação entre o autor com a pessoa que o direito assegura a lei. A mesma coisa ocorre no polo passivo da ação. Ela deve ser proposta contra a pessoa que nega o direito que o autor pretendia. Por exemplo, eu não posso entrar com uma ação numa empresa que eu nunca trabalhei. Eu só posso entrar com uma ação contra a empresa que eu trabalhei. Então, condições da ação. De novo aqui, ó. O pedido tem que estar fundamentado, embasado juridicamente. Eu tenho que ter um direito que foi ameaçado e violado, por isso eu tenho direito de agir. E eu que estou ingressando com a ação, eu tenho que ser a pessoa que a lei assegura o direito, ok? Vamos para o próximo. Pessoal, dando continuidade, então agora nós vamos analisar os pressupostos da existência do processo. Então, primeiro, jurisdição. A jurisdição nada mais é que o órgão ao qual a ação vai ser dirigida, ele deve estar investido do poder de dizer se o direito, no caso concreto, que lhe é submetido. Ou seja, se eu estou com uma pendência trabalhista, o órgão responsável para resolver o meu problema, ele tem que estar investido do poder próprio para resolver o meu problema. Ou seja, se eu estou com um problema, uma ação trabalhista, certo? Ou seja, se eu entrei com uma reclamação trabalhista, qual é o órgão que tem a jurisdição para resolver o meu problema? A Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem a jurisdição para resolver o meu problema, por quê? Porque ela é o órgão investido do poder para resolver o meu problema. Isso é jurisdição. O órgão que eu ingresso com a ação, ele tem que estar investido do poder para resolver a minha ação, que é o caso da Justiça do Trabalho. Eu tenho que fazer pedidos. O processo vai se iniciar com uma petição inicial, dirigida ao órgão competente, mas ela será descrita a pretensão resistida, onde será feito o pedido, ou seja, eu vou contar que eu trabalhava, que eu não recebi o 13º, e no final eu vou pedir o pagamento do 13º. E ainda tem que ter as partes, que são as pessoas que têm as pretensões resistidas, que entraram em conflito e pretende ver solucionado pelo Poder Judiciário, ou seja, o reclamante e o reclamado, e o juiz, como eu já disse na outra explicação anterior. Então, pressupostos de existência do processo. Jurisdição, que é o órgão que eu ingressei com a ação, tem que estar investido com o poder para solucionar o meu problema. Justiça do Trabalho. Pedido. Eu tinha os direitos assegurados por lei, eles foram negados, isso gera o direito de eu fazer os pedidos. Quais pedidos? Condenação do pagamento do 13º. Por exemplo, FGTS, seguro-desemprego, férias, enfim, todos os direitos que foram negados. E as partes, que é reclamante, reclamado e juiz. Facinho, né, pessoal? Vamos para o próximo. Pessoal, então vamos lá, dando continuidade. Agora nós vamos ver o pressuposto de validade do processo. Primeira coisa, não vamos confundir pressupostos de validade com pressupostos de existência. Pressupostos de validade são esses aqui. Primeiro, competência. O juiz, ele tem um espaço geográfico para atuar e a matéria que ele pode analisar, certo? Das questões que lhes são submetidas. Então, o juiz, por exemplo, da Justiça do Trabalho, ele pode decidir sobre qual matéria
a parte de direito do trabalho. Então, ele é um juiz competente, professora? Sim. Por quê? Porque é a matéria que o juiz pode analisar das questões que lhe são submetidas. Então, ele é um juiz competente, porque ele está no espaço geográfico dele e com a matéria que é própria, ligada a ele, certo? Própria da competência dele. Então, o juiz também não pode ser amigo ou inimigo da parte, de nenhuma das partes. Ele tem que ser totalmente imparcial no julgamento da lide. Ou seja, senão ele vai ser considerado suspeito. Inexistência de coisa julgada. Aqui a gente vai até trocar de cor para explicar uma série de coisas. Primeiro, o que é coisa julgada? Coisa julgada é o que não cabe mais recurso, ok? Bom, então, quando eu tenho um processo que já foi resolvido, já teve a sentença, a pessoa às vezes já até recebeu, o que aconteceu? Coisa julgada. Porém, às vezes, o Zezinho já entrou com uma ação contra a empresa, já recebeu, já acabou, já arquivou, já transitou, ou ele ingressou, não fez a coisa, não teve sentença, recorreu, tal, e ele já recebeu tudo, ou seja, acabou, transitou em julgado, acabou. Não tem mais nada para receber. O que o Zezinho faz? Ingressa com outra ação contra a empresa. Então, o juiz pode decidir a mesma coisa 2 vezes? É a mesma coisa, ou seja, é a mesma reclamação trabalhista. Ele pode decidir uma situação 2 vezes? Não. O juiz só pode decidir uma situação uma única vez. Por quê? Porque já foi decidido anteriormente. Então, quando existe coisa julgada, o processo não tem validade. Então, de novo, pessoal, competência. O juiz tem que estar no espaço geográfico dele e a matéria que é típica dele. Ele tem que ser totalmente imparcial, senão ele é suspeito, e não pode existir coisa julgada. Lembrando, se ele já ingressou com a ação uma vez, já recebeu, já transitou julgado, como que ele entra com a mesma ação de novo? Então, o juiz não pode decidir uma única situação 2 vezes, ou seja, duas ações trabalhistas contra a mesma pessoa, tendo o mesmo vínculo, a mesma história? Não pode. Ele já recebeu, ele já transitou em julgado, ele não pode ingressar com a ação, senão o processo não tem validade, ok? Vamos lá, pessoal, dando continuidade, então, agora a gente vai falar de inexistência de litispendência. Primeira coisa, o que é litispendência? É quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, não pode haver litispendência. Por quê? Se já teve uma ação em andamento com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o autor que ingressa com a segunda ação está repetindo a primeira, ok? Então, o Zezinho já entrou com uma ação e ele procura outro advogado que entra com a mesma ação. Então, a segunda ação, a ação mais nova, ela vai ser extinta, porque o juiz não pode decidir 2 vezes a mesma coisa. Ou seja, ele só pode decidir uma única vez a mesma reclamação trabalhista. Então, de novo, o que é litispendência? Litispendência é quando existem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O Zezinho já ingressou com a ação contra o ex-empregador, com a mesma causa e com o mesmo pedido. Ele entrou com a ação, só que aí a ação dele demorou para marcar audiência. Ele pegou e foi atrás de outro advogado. O outro advogado, ou seja, ele já tinha uma ação com o primeiro advogado. Ele foi e procurou outro advogado, certo? O segundo advogado. Então, essa ação aqui, essa primeira, o Zezinho já ingressou. Ele procurou outro advogado que entrou com a segunda. Então, na Justiça do Trabalho tem quantas ações? 1, 2 ações do Zezinho contra o ex-empregador, seu Mário.
Então, mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com o mesmo pedido. Ou seja, existem duas ações do Zezinho contra o seu Mário, com a mesma causa e com o mesmo pedido. Então, o juiz pode decidir uma coisa duas vezes? Não. Então, o que ele vai fazer? Extinguir a segunda ação, certo? E vai continuar a primeira ação, a ação mais antiga, certinho? Bom, capacidade processual dos litigantes. As partes devem ser capazes de propor ação, certo? E praticar os atos processuais. No processo de trabalho, a maioridade acontece com os 18 anos. Então, o que é capacidade processual? É a capacidade de propor ação, de estar em juízo, certo? Então, tanto o reclamante como o reclamado, eles têm que ser maiores de 18 anos. Se eles forem menores de 18 anos, eles têm que estar, somente o reclamante, né? Ele tem que estar representado, ok? Senão, a ação, a parte não vai ter capacidade processual. Regularidade da petição inicial e da citação. A regularidade da petição inicial nós vamos ver nas próximas explicações. Mas aqui, ó, o que eu quero dizer para vocês. A petição inicial, ela tem que obedecer os requisitos impostos na lei, certo? Para ela ser considerada uma petição inicial regular, ou seja, ela tem que ter endereçamento, qualificação dos fatos, dos fundamentos, das verbas trabalhistas, dos pedidos, das provas, do valor da causa, do local, da data e da assinatura, para ser uma petição inicial regular. Agora nós temos a citação regular. A citação, ela ocorre por correio, né? Ela é feita, enviada por correio. Então, às vezes, acontece do correio entregar no lugar errado, para a pessoa errada. Essa citação feita, às vezes, pelo correio para a pessoa errada, entregue no lugar errado, ela é nula, certo? Aí, o juiz, ele vai regularizar a citação, ou seja, citar a pessoa certa para dar continuidade no processo. Então, a petição tem que ser regular, obedecendo os requisitos da lei, ok? Endereçamento, qualificação dos fatos, dos fundamentos, das verbas trabalhistas, dos pedidos, das provas, do valor da ação, do local e da assinatura. Regular? Regular. Beleza. E a citação? Citação por correio. Ela tem que ser feita para a pessoa certa, para a pessoa certa, para o reclamado ou reclamada certa, para ser considerada regular. Como é por correio, pode acontecer alguns erros? Pode. Se acontecer, o juiz vai anular o processo até o dia da audiência e dar a possibilidade do reclamado se defender. Ok? Uma vez provada que a citação não é uma citação regular. Ok? Vamos para a próxima explicação. Pessoal, então agora nós vamos falar da classificação da petição inicial, ou seja, da reclamação trabalhista. Ela pode ser verbal, que é a exceção, tá? E ela é a regra geral por escrito. Então, ela pode ser verbal? Pode. Ela pode ser por escrito? Sim, que é a regra geral. Aqui está a previsão 840 da maravilhosa CLT. Então, vamos ver a reclamação trabalhista verbal. A própria CLT prevê que o reclamante possa entrar com uma reclamação trabalhista de forma verbal. Por quê? Porque existe o jus postulante. O que é o jus postulante? É a possibilidade de estar em juízo sem advogado, ok? Sem problema nenhum. Então, o jus postulante garante a possibilidade do reclamante ingressar com uma ação sem advogado, sem problema nenhum. A gente ainda tem o princípio da simplicidade, o princípio da informalidade e da oralidade, que regem o processo do trabalho. Então, o princípio da simplicidade, ele impõe o mínimo possível de formalidade, de regras. Quanto mais simples o processo, mais rápido ele vai ser. Por isso existe o princípio da
simplicidade. E da informalidade é quanto menos, como eu já disse, quanto menos forma, quanto menos formalidade, quanto menos engessar o processo, mais informal ele fica e, consequentemente, mais rápido ele fica. E o princípio da oralidade, que é onde prevê que a parte verbal também é muito importante. Tanto que nós temos a defesa, que pode ser feita em 20 minutos, tá? Que nós vamos ver mais para frente. E as alegações finais, que a gente pode fazer as alegações finais em 10 minutos, ok? Então, o princípio da oralidade. E também o princípio da oralidade que sustenta a reclamação trabalhista de forma verbal. Aqui a gente encontra os amparos legais, quero que vocês leiam todos esses artigos, fazendo favor. Ok? Vamos para o próximo. Bom, agora nós vamos falar da petição inicial trabalhista de forma escrita, que é a regra geral. A parte verbal é a exceção, ok? A regra geral é que a petição inicial seja por escrito, que é o mais comum, certo? A gente tem que obedecer os requisitos que a lei impõe para a petição inicial. Então, nós vamos estudar que antes de ingressar a ação trabalhista, a mesma tem que seguir os requisitos que a própria CLT impõe, que a própria CLT coloca como para validar a petição inicial. Então, vamos lá. Requisitos de formalidade ou requisitos formais. A CLT admite, tanto na verbal quanto na escrita, que ela admite a reclamação trabalhista que seja de forma verbal e escrita. No entanto, mesmo sendo verbal, ela tem que obedecer os requisitos. E ela vai ser reduzida a termo, ou seja, ela vai passar a ser na forma escrita. Então, por exemplo, o Zezinho foi lá na Justiça do Trabalho, tá? E disse assim para o atendente: olha, eu não tenho condições de contratar um advogado e eu gostaria de fazer uma petição inicial verbal. O analista vai reduzir tudo isso a termo, dizendo: o Zezinho trabalhou 3 meses, não recebeu salário, não recebeu 13º, não recebeu férias, vai reduzir tudo isso a termo, ou seja, mesmo ela sendo verbal, ela vai ser reduzida a termo, certo? Os requisitos essenciais e estruturais, internos e intrínsecos, são aqueles indispensáveis para que a petição inicial seja apta. Elas estão previstas nesses artigos aqui e aplica também os artigos do CPC. Ainda nós temos mais requisitos, que são os externos, são aqueles que não são relacionados com a petição inicial em si, mas que são considerados para que ela desenvolva de uma maneira válida e regular, formando assim o convencimento do juiz, como por exemplo, documentos, procuração, preparo e outros mais. Então, requisitos externos são aqueles que não se relacionam com a petição em si, mas com a propositura da ação e com o desenvolvimento válido e regular do processo, para formar o convencimento do juiz. Então, exemplos: documentação, procuração, o preparo no caso do recurso. Ok, pessoal?